Acordo de manhã bem cedinho, ouço um passarinho alegre a cantar. Ele não planta nem ceifa, mas parece que canta, Deus proverá. Um bom dia, meu querido irmão, bom dia, minha irmã. Estamos iniciando o nosso programa Anunciando Jesus, com a graça de Deus e com a sua participação, que é indispensável no nosso programa. E estamos felizes. Hoje nós estamos iniciando o primeiro domingo do Advento. Estamos iniciando o Advento de Jesus. Jesus vai chegar. Esse é o anúncio da igreja neste tempo do Advento. Queremos anunciar, queremos proclamar a vinda de Jesus. Celebramos todos os anos a primeira vinda de Jesus na perspectiva de que um dia Ele voltará. O Senhor virá. Ele vem ao nosso encontro, vem sempre. E virá uma segunda vez para nos acolher definitivamente no reino do seu Pai. Nós vamos ouvir a palavra de Deus. Hoje nós vamos ler o evangelista Marcos. A igreja nos propõe, neste primeiro domingo do Advento, a leitura do evangelista Marcos, no capítulo 13, versículos do 33 ao 37. Se você está nos acompanhando com a sua Bíblia, com a palavra de Deus em mãos, você pode abrir a palavra de Deus, a Bíblia, em Marcos, o capítulo 13, versículos do 33 ao 37, que nos diz o seguinte. Vamos ouvir com muita atenção. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: cuidado, ficai atentos, pois não sabeis quando chegará o momento. É como um homem que, ao viajar, deixou sua casa e confiou a responsabilidade a seus servos, a cada um sua tarefa, mandando que o porteiro ficasse vigiando. Vigiai, portanto, pois não sabeis quando o Senhor da casa volta, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer. Não aconteça que, vindo de repente, vos encontre dormindo. O que vos digo? Digo a todos: vigiai. Palavra da nossa salvação. Meu irmão, minha irmã, Jesus, Ele nos pede para termos cuidado. A primeira palavra do Evangelho de hoje é uma palavra muito forte: cuidado. Será que nós vivemos na vida com um certo cuidado? Ou vivemos assim desatentos? Uma pergunta que eu faço a todos neste momento. Será que nós vivemos desatentos? É uma atitude não muito boa a desatenção. É verdade isso. Interessante que o Senhor, Ele nos ensina a sermos espertos, inclusive sermos espertos. Jesus diz em outra oportunidade que os filhos das trevas, eles são mais espertos do que os filhos da luz. A gente vive um tanto assim acomodado. Imaginemos uma pessoa dormindo, é uma pessoa que está totalmente desprotegida. Quando nós vivemos dormindo, a gente vive desprotegido. Tem gente que dorme. Eu gosto muito
dessa expressão é dormir no ponto. Cuidado para não dormir no ponto. Você imagina que você acorda cedo, você se prepara para sair, até para ir para o trabalho, e de repente você vai para a parada de ônibus, que é o ponto onde você pega o ônibus, e lá você cochila um pouquinho e o ônibus passa. Você dormiu no ponto. Você perdeu a sua vez. Imaginemos também quando as pessoas estão marcando um festival de prêmios, que tem as chamadas, que a gente diz, né? Ah, de avião, tal, aí diz o número. Aí você vai marcando até você ganhar o prêmio. Se você dormir no ponto, você não vai ser o ganhador do prêmio, porque vai chamar aquele número. Você estava desatento na hora de marcar e você perdeu a oportunidade de ganhar um prêmio. O cristão, ele precisa viver atento. Atento a tudo. Por isso que a igreja, ela é para nós uma grande mestra. Ela nos ensina isso. Quando a gente vê um cristão, né, alienado, um cristão que não quer saber de nada, que não se atualiza, um cristão que não acompanha a vida de sua comunidade, um cristão que não sabe a realidade da sua gente, dos seus amigos, das pessoas que moram ali no seu bairro, na sua cidade, é um cristão desatento. Precisamos ser mais prudentes. Vocês lembram daquela parábola das virgens prudentes e das virgens imprudentes, daquelas que levaram, além do óleo que estava na lamparina ou no candeeiro, elas levaram um pouquinho mais de óleo. Elas eram prudentes, atenciosas, sábias. Mas as virgens imprudentes, imprevidentes, como Jesus também chama, eram aquelas, ou foram aquelas que levaram só aquele pouquinho de óleo que já estava na lamparina. E aí acabou o óleo, ficaram no escuro. Vejam o quanto Jesus nos ensina a vigiar. Meus irmãos, nós vivemos num momento, nós estamos vivendo num momento em que a gente se preocupa tanto quando o ladrão nos rouba um celular. Tem gente que entra até em estado assim de depressão. Existem pessoas que chegam para mim: padre, olha, eu comprei um celular e roubaram. Ficam desesperadas. A gente morre de medo que o ladrão roube um objeto, algo material. Claro, não estou dizendo com isso, nem estou justificando que não tenha valor ou que andemos despreocupados com isso. Também não. Precisamos estar atentos um pouquinho para isso. Mas a gente dá tanta atenção a isso, aos bens materiais que a gente possui, com sacrifício. Eu tenho certeza que é com sacrifício. Ninguém consegue nada de qualquer jeito, né? Sem fazer, sem trabalhar, etc. Mas existem valores na nossa vida que a gente precisa ter mais cuidado com eles, porque estão roubando esses valores de nós. E a gente pouco se preocupa com eles. A gente pouco faz alguma coisa para permanecer com aquela riqueza que é para nós realmente uma riqueza. Então Jesus, ele está dizendo no Evangelho de hoje que a gente precisa ter cuidado, ficai atentos. E no finalzinho do Evangelho ele diz: o que vos digo, digo a todos, vigiai. Jesus não está falando só para algumas pessoas, mas está falando para todos. E este tempo do advento, é o tempo da expectativa, o Senhor está para chegar. E a igreja está toda nessa expectação, nesta expectativa, aguardando o Senhor chegar. Ele vai chegar. E Ele nos confiou a própria vida. Deus confiou a nós a própria vida. Deus confiou a nós o mundo, meus irmãos. A gente precisa cuidar do mundo. Eu acho interessante quando a gente se preocupa muito com o céu, por exemplo. Eu sempre digo, normalmente eu digo, o céu está muito bem.
é o lugar de Deus, é o lugar da plenitude, da perfeição. Tudo lá é perfeito, tudo lá é pleno, é correto, tudo lá é verdadeiro, tudo é justo, porque Deus é a justiça, Deus é a verdade. Mas o mundo, ele precisa de nós. Por isso que Jesus, no Evangelho, ele está dizendo que um homem, ele viajou e deixou sua casa sob a responsabilidade de alguns trabalhadores, de alguns servidores. O mundo é como se fosse a casa de Deus e a casa dos irmãos. É a nossa casa. E Deus nos confiou esta casa para que nós pudéssemos cuidar dela. Por isso que Jesus disse que o porteiro, ele precisa vigiar. Vigiai, portanto, pois não sabeis quando o Senhor vai voltar. Imaginemos se ele chega e encontra tantas riquezas ao relento. Será que não existem muitos filhos de Deus ao relento? Será que nós não nos descuidamos demais? Existem muitas pessoas na miséria, na pobreza, sem ter até o que comer. Será que não foi um pouco a desatenção nossa? Alguns irmãos, eles se aproximaram muito mais rapidamente de tudo e deixaram tantos outros para trás. Será que nós, igreja, nós cristãos, não dormimos no ponto? E que por isso mesmo fomos assaltados, ou estamos sendo assaltados, estão levando as nossas riquezas, nossas principais riquezas. Alguns têm tudo e a maioria dos nossos irmãos não tem nada. É esta a primeira lição deste primeiro domingo do Advento de Jesus. Vigiai, meu irmão. Vigiai, minha irmã. Não deixe que levem de você a sua dignidade, aquilo que é direito teu, aquilo que faz parte da tua vida. Seja uma pessoa honesta, sejamos nós todos honestos, justos, verdadeiros, fiéis. São riquezas incalculáveis e que se encontram dentro do nosso coração. Vigiai, vamos vigiar. Não vamos viver aí acomodados, dormindo e o ladrão roubando tudo da nossa vida. Que Deus nos abençoe e que a gente possa, a partir de hoje, deste primeiro domingo do Advento, que a gente possa se preparar bem, cada vez melhor. A cada domingo teremos aqui, através da nossa TV Potiguar, esta catequese do Advento, catequese dominical, anunciando Jesus que vai chegar para nós. Que Ele nos encontre muito bem, que Ele possa nos encontrar bem, felizes, cuidando de sua casa, cuidando de sua igreja, cuidando do mundo e da sociedade. Que desça a bênção de Deus Todo-Poderoso sobre você, meu irmão, sobre você, minha irmã. Um feliz Advento. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Até domingo que vem, estaremos aqui com você, anunciando aquele que é a razão da nossa vida, Jesus Cristo. Amém. Passarinho alegre a cantar. Ele não planta nem ceifa, mas parece que canta, Deus proverá.